Correspondência entre o Evangelho do dia e a obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Terceiro domingo da Páscoa, 4 de maio de 2025. Antífona da entrada. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai salmos a seu nome, glorificai-o com louvores. Aleluia. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem,
tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Capítulo 633, do volume 10. 19 de abril de 1947. É uma noite calma e abafada, não há um sopro de vento. As estrelas, grandes e palpitantes, abarrotam a abóbada do céu sereno. O lago está calmo e tão imóvel que parece uma enorme piscina protegida do vento, refletindo em sua superfície a glória daquele céu palpitante de astros. As árvores ao longo das margens formam um bloco imóvel. O lago está tão parado que suas ondas, que morrem na praia, fazem um rumor muito suave. Dá para ver alguma barca mais ao longe, quase invisível, como um vulto vagante que de vez em quando emite a luminosidade como de uma estrela, pouco distante da onda, com a sua candeia pendurada no mastro da vela, iluminando a parte interna da pequena embarcação. Não sei em que ponto do lago está. Eu diria que está na ponta mais meridional, lá onde o lago se apressa em virar rio de novo. Estamos na periferia de Tariqueia, eu diria, não porque eu esteja vendo a cidade, que uma fileira de árvores se esconde, projetando-se ao lago e criando uma pequena saliência em forma de colina. Mas porque parece-me que é assim, porque estou vendo as estrelinhas dos faróis das barcas que vão se afastando para o norte, para longe das margens, às margens do lago. Eu digo que estamos na periferia porque um punhado de casebres, que são tão poucos que nem podem formar uma vila, estão todos juntos neste ponto, aos pés de uma pequena saliência. São casas pobres, quase de beira-mar, e certamente são dos pescadores. Há barcas puxadas para a terra na pequena praia e outras já prontas para navegar, já que estão perto da praia, na água, e tão paradas que parecem estar fincadas no solo e não flutuando. De uma das cabanas, Pedro põe a cabeça para fora. A luz trêmula de um fogo aceso na cozinha fumegante ilumina por detrás a figura maciça do apóstolo, fazendo-a realçar como um desenho. Olha o céu, olha o lago, vem para frente até a beira da praia. Depois, está com uma túnica curta e pés descalços. Entra na água até o meio da coxa e acaricia a borda de uma barca, estendendo o braço musculoso. Vão ao encontro dele os filhos de Zebedeu. Que bela noite! Daqui a pouco a lua vai sair. Está uma noite boa para a pesca. Sim, mas com os remos, pois não há vento. E então, o que vamos fazer? Eles falam devagar, com frases soltas, como homens acostumados com a pescaria e com as manobras das velas e das redes, que requerem muita atenção e, portanto, poucas palavras. Seria bom irmos. Depois venderemos parte da pesca. Vou ajuntar-se a eles lá na margem. André, Tomé e Bartolomeu. Que calor está fazendo esta noite! Exclama Bartolomeu. Será que vai haver tempestade? Estais lembrados daquela noite? Pergunta Tomé. Oh, não, haverá calmaria, talvez uns nevoeiros, mas tempestade não.
eu vou pescar. Quem quer ir comigo? Vamos todos, talvez lá no meio estaremos melhor. Diz Tomé, que já está suando. E acrescenta: aquela mulher precisava daquele fogo, mas é como se tivéssemos estado nas termas quentes. Eu vou dizer a Simão, ele ficou sozinho lá, diz João. Pedro já está preparando a barca com André e Tiago. Vamos até minha casa? Será uma surpresa para minha mãe. Pergunta Tiago. Não, eu não sei se posso fazer Marzian ir antes de... antes de ir a Jerusalém. Estávamos ainda em Efraim. O Senhor me disse que queria fazer a segunda Páscoa com Marzian, mas depois ele não me disse mais nada. A mim parece que ele disse que sim, diz André. Sim, a segunda Páscoa, sim, mas fazê-lo vir antes, não sei se ele quer. Eu já fiz tantas coisas erradas que, tu também vais? Sim, Simão, diz Jonas. Esta pesca me fará lembrar de muitas coisas. É verdade, a todos nós ela nos fará lembrar de muitas coisas, de coisas que vão voltar mais, que não voltarão mais. Nós estávamos com o mestre naquela barca no lago, e eu gostava muito dela, como se ela fosse um palácio real, e até me parecia que eu não podia viver sem ela. Mas agora que ele não está mais na barca, pois é, eu estou dentro dela, mas não sinto alegria por isso, diz Pedro. Ninguém mais sente alegria com as coisas passadas, não é mais a mesma coisa. E mesmo se olharmos para trás, para aquelas horas passadas e para as presentes, entre elas houve um tempo horrendo, suspira Bartolomeu. Já estamos prontos. Vamos, tu no timão e nós com os remos. Vamos para a curva do Gipo. Eia, vamos, é um lugar bom, vamos. Pedro dá a volta, cantando o ritmo das remadas, e a barca desliza para cima da água serena, com Bartolomeu ao timão. Tomé e Zelotes estão sempre prontos para jogar as redes, que eles já estão deixando estendidas. A lua vai se levantando, isto é, já passa para cima dos montes de Gadara, se eu não estiver enganada, ou Gamala, enfim, mas para o sul do lago. E o lago recebe dela os raios de luz que vêm formando uma estrada onde parecem brilhar diamantes sobre as águas paradas. A lua nos acompanhará até de manhã, se não houver neblina. Os peixes deixam o fundo, atraídos pela lua. Se fizermos boa pescaria, será ótimo, pois estamos sem dinheiro. Poderemos então comprar pão e levar aos que estão no morro, peixes e pão. Estas palavras foram ditas lentamente, com pausas bem longas entre uma e outra. Tu remas bem, Simão, não perdestes o jeito, diz admirado Zelotes. Sim, maldição, mas que é que tens? Pergunta-lhe os outros. Eu? O que eu tenho é a lembrança daquele homem que me persegue por toda parte. Lembro-me daquele dia em que trabalhava com 2 barcas, era o que remava melhor, e ele... Eu, ao contrário, estive pensando que era aquela uma das primeiras vezes que eu tive a impressão do abismo de perfídia. Foi aquela em que colocamos nossa barca contra a dos romanos. Estais lembrados? Diz Zelotes. Sim, claro que nos recordamos, mas ele o defendia. E nós, entre as defesas do mestre e as duplicidades de nosso, nunca compreenderemos muito bem. Diz Tomé. Eu mais de uma vez, mas dizia, não julgue, Simão. Tadeu sempre suspeitou dele. Aquilo que eu não consigo crer é que este aqui não tenha jamais sabido nada, diz Tiago, pegando pelo pescoço seu irmão. Mas João cala, curvando a cabeça. Agora podes dizer, diz Tomé.
Esforço-me por esquecer. Recebi esta ordem. Porque quereis fazer-me desobedecer? Tens razão, deixamo-lo em paz. Defende Zelotes. Abaixai as redes devagar. Remai vós, remai lentamente. Em curva à esquerda, Bartolomeu. Encosta. Vira. Já estenderam a rede? Sim. Levantai os remos e vamos embora, comanda Pedro. Como é belo este doce lago na paz desta noite e sob o beijo da lua. É paradisíaco de tão puro. A lua está se espelhando no lago, fazendo brilhar com um diamante, tremendo sobre as colinas com sua fosforescência, e as cobre, fazendo ficar enevoadas as cidades das margens. De vez em quando eles tiram para fora a rede. É como uma cascata de diamantes sobre o lago prateado. A rede está vazia. Eles a mergulham de novo e mudam daquele lugar. Estão sem sorte. As horas vão passando. A lua já está para sumir, enquanto a luz da aurora abre caminho, incerta de cor verde azulada. Uma névoa quente evapora das beiras, e especialmente na extremidade sul do lago de Tiberíades, que desaparece na névoa, bem como Tariqueia. É uma névoa baixa, de pouca espessura, que os primeiros raios de sol farão desaparecer. Para evitá-la, eles preferem costear o lado oriental do lago, onde ela é menos espessa, enquanto que a oeste, vindo ao charco que está para além da Tariqueia, sobre a margem direita do Jordão, ela se torna mais espessa, como se o charco estivesse soltando vapores. Eles vão vagando atentos para evitar qualquer perigo das funduras, pois eles conhecem bem o lago. Vós que estáis na barca, tendes algo para comer? Uma voz masculina vem da praia, uma voz que os faz estremecer. Mas eles movem os ombros e respondem em voz alta: não, mas depois dizem um ao outro: parece que o estamos ouvindo. Jogai a rede do lado direito da barca e a achareis. A direita deles dá para o lado do mar, e eles jogam a rede um pouco perplexos. Há umas sacudidas e o peso faz que a barca se incline para o lado onde está a rede. Mas este é o Senhor, grita João. Tu dizes que é o Senhor? Pergunta Pedro. E tu ainda duvidas? Pareceu-nos que a voz é dele, e aqui está uma prova disso. Olha a rede, e como daquela vez, é ele, eu te digo. Ó meu Jesus, onde estás? Todos olham com muita atenção, procurando atravessar os véus da névoa, depois de terem cuidado bem da rede, a fim de poderem arrastá-la para dentro do sulco que a barca vai deixando nas águas, visto que querem içá-la. É uma manobra perigosa, e depois vão remando para chegarem à beira. Mas Tomé tem que pegar o remo de Pedro, que, tendo vestido às pressas a curta túnica por sobre a roupa de baixo, também muito curtas, eram suas únicas vestes, igual à veste dos outros, exceto Bartolomeu. Jogou-se no lago e foi nadando com grandes braçadas, fendendo a água parada, precedendo a barca, e assim é o primeiro a pôr o pé na praiazinha onde está brilhando um fogo de estrepes sobre duas pedras e sob a proteção de uma moita de espinhos. Perto do fogo está Jesus, sorridente e bondoso. Senhor, Senhor! Pedro está ofegante pela emoção e não pode dizer mais nada. E como está encharcado d'água, não ousa tocar nem a veste de seu Jesus, e está prostrado na areia com a túnica colada no corpo, adorando. A barca é arrastada sobre a areia e lá para. Todos ficam de pé, entusiasmados e alegres. Trazei aqui alguns peixes, o fogo está pronto, vinde e comei.
ordena Jesus. Pedro corre para a barca, ajuda a içar a rede e pega 3 peixes no monte tremulante. Bate-os na borda da barca a fim de matá-los e os destripa com sua faca, mas suas mãos estão tremendo. Porém não é por causa do frio. Ele leva os peixes, leva-os para lá onde está o fogo, coloca-os ali, cuidando de assá-los. Os outros ficam adorando o Senhor, um pouco longe dele, sempre cheios de medo dele, que ressurgiu e é tão divinamente poderoso. Eis aqui o pão. Trabalhastes a noite inteira e estáis cansados. Agora alimentai-vos. Já está pronto, Pedro? Sim, meu senhor, diz Pedro com uma voz ainda mais rouca do que de costume, curvo sobre o fogo e enxugando os olhos, como se a fumaça o fizesse chorar, irritando-lhe os olhos e a garganta. Mas não é a fumaça que causa aquela voz, é aquelas lágrimas. Ele traz o peixe, que ele coloca numa folha rugosa, parecida com uma folha de aboboreira, que André lhe trouxe depois de tê-la lavado no lago. Jesus oferece e abençoa, parte o pão e os peixes, e os distribui, dividindo-os em 8 partes, e comendo também ele. Eles comem com o respeito com que celebrariam um rito. Jesus olha para eles e sorri. Mas Jesus também fica calado, até o momento em que pergunta: onde estão os outros? Estão lá no monte onde os mandaste. E nós viemos pescar porque não temos mais dinheiro e não queremos abusar dos discípulos. Fazeis bem. Mas de agora em diante, vós, apóstolos, estareis sobre um monte em oração, edificando os discípulos com o vosso exemplo. Mandai-os pescar. É bom que vós permaneçais em oração e deis ouvidos àqueles que têm necessidade de conselho ou que podem vir dar-vos notícias. Conservai bem unidos os discípulos. Brevemente eu virei. Assim faremos, Senhor. Marzian está contigo? Não me tinhas dito que o fizeste voltar tão depressa. Faze que ele venha para cá. A obediência dele terminou. Eu o farei vir, Senhor. Faze silêncio. Depois Jesus, que estava com a cabeça um pouco baixa, pensando, levanta-a e fixa o olhar em Pedro. Deposita sobre ele aquele olhar das horas de milagres mais fortes e de tom imperioso. Pedro estremece quase com medo e se joga um pouco para trás. Mas Jesus, pousando uma mão nas costas de Pedro, segura-o com força e pergunta-lhe, mantendo-o assim: Simão de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Responde Pedro seguro. Apacenta os meus cordeiros. Simão de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A voz dele tem menos ousadia. Aliás, é um pouco surpresa pela repetição da pergunta. Apacenta os meus cordeiros. Simão de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A voz de Pedro treme. Ele tem certeza de seu amor, mas acha que Jesus não é tão seguro disso. Apacenta as minhas ovelhas. A tua tríplice confissão de amor cancelou a tua tríplice negação. Agora estás completamente puro, Simão de Jonas, e eu te digo: toma tuas vestes pontificais e leva a santidade do Senhor para o meio do meu rebanho. Cinge as vestes na cintura e conserva-as cingidas, até que de pastor tu mesmo te tornes um cordeiro. Em verdade eu te digo que quando eras jovens, tu te cingias a ti mesmo e ias para onde querias. Mas quando ficares velho, estenderás as mãos e um outro te cingirá e te conduzirá para onde não quereis ir.
Agora, porém, eu que te digo, cinge-te e segue-me pelo mesmo caminho meu. Levanta-te e vem cá. Jesus se levanta e levanta-se Pedro, caminhando pela margem, enquanto os outros se ocupam em apagar o fogo, abafando-a com areia. Mas João, tendo recolhido os restos do pão, acompanha Jesus. Pedro ouve o barulho dos passos e vira a cabeça. Ele vê João, pergunta a Jesus, mostrando João: E com este, que é que vai acontecer? Se eu quero que ele fique até a minha volta, que é que te importa isso? Tu segue-me. Eles chegaram à margem. Pedro bem que gostaria de falar ainda. A imponência de Jesus e as palavras que ele ouviu o detêm. Ele se ajoelha e é imitado pelos outros, adorando Jesus. Jesus os abençoa e se despede deles. Eles sobem para a barca e, remando, vão se afastando. E Jesus os olha enquanto eles vão indo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.